Meus amados irmãos, estamos agradecendo a Deus a oportunidade a mais de estarmos aqui unidos e reunidos no nome do Senhor Jesus para a prestação, uma vez mais, de um culto que nós devemos a Deus. Cultuar a Deus é prestar um serviço espiritual de adoração, de honra, de louvor e, sobretudo, amados, estarmos também edificando as nossas vidas na Palavra de Deus. Nós vamos ler um texto e eu convido os irmãos uma vez mais a ficarem em pé para a leitura da Palavra, que está em Provérbios 16, de 1 a 9. Provérbios 16, de 1 a 9, esta palavra diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, Senhor. Vamos repetir o versículo 1 e o 9. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Que Deus nos abençoe. Se os irmãos se lembram da última pregação que nós fizemos aqui, nós usamos esse mesmo texto e hoje nós queremos, usando esse mesmo texto, abordá-lo de outro ponto de vista, com uma outra conotação, uma explicação em cima desse texto e do seu contexto, conforme o entendimento que Salomão está querendo nos dar aqui. E nós queríamos fundamentar a nossa reflexão, será breve, em 3 momentos da história do povo de Deus, em que esse texto é
exaltada e bem fundamentada. São momentos em que, na história do povo de Deus, nós vemos que o coração do homem faz planos, mas Deus é quem dá a direção certa. O primeiro momento histórico é exatamente aquele em que o grande patriarca Abraão, e foi chamado por Deus, lá de Ur dos Caldeus, e juntamente com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, e mais cerca de umas 70 pessoas, saíram por ordem de Deus à procura de uma terra que Deus ia dar para eles. E também Deus fez para Abraão, que até então não tinha filhos, porque a esposa era estéril, e ser estéril naquela época, na contextura social, era uma espécie de opróbrio, até de vergonha. E as mulheres casadas que não tinham filhos, elas sofriam bullying das demais, da sociedade de um modo geral, e uma certa curiosidade: por que ela não tem filhos? A sociedade achava que era porque ela teria algum pecado oculto. Por isso Deus a castigava. Hoje, é claro, nós sabemos que não é nada disso, não é? Pois bem, Sara carregava esse opróbrio consigo, essa vergonha consigo, por muitos e muitos anos. E por mais que Deus reiterava, confirmava a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de grandes povos, de reis e poderosas autoridades, mas ele e a esposa, de certo modo, já estavam se cansando a respeito do cumprimento desta promessa. Já estavam idosos, Abraão já com quase 90 anos, 90 e tantos anos, Sara também com 80 anos já. E a promessa de Deus não se cumpria naquele casal. Casal maravilhoso. Pois bem, Sara resolveu fazer o seu próprio plano. O coração de Sara fez o seu plano. Plano humano. Plano que não estava na agenda de Deus. Induziu Abraão a tomar a sua serva, Agar, uma egípcia, que era sua serva, para que através dela a promessa de Deus fosse cumprida. Deus não disse nada disso para eles. Mas Abraão terminou cedendo. Veja bem, Abraão terminou cedendo. É uma história que se repete, não é? Quando Deus chamou Adão, disse: Adão, onde está? O que foi que você fez? Ele confessou seu pecado, mas disse: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Olha aí, eu estava aqui sozinho. Bem, você foi inventar de me dar essa mulher e ela, ó, me induziu.
e recebeu a devida disciplina por isso. Abraão também cedeu. E quando você lê esse texto a partir do capítulo 16 de Gênesis, você vai encontrar toda essa história. Pois bem, Abraão cedeu, teve relação com a sua serva, Agar, ela concebeu. E quando Agar concebeu, ficou vaidosa e desprezou Sara, que agora já não era mais Sara, era Sarai, né? Ou não era mais Sarai, era Sara. Desprezou. E Sara ficou muito incomodada, muito chateada com aquele desprezo de Agar, e foi reclamar a Abraão. E ela sofreu realmente por isso. Abraão disse: bem, ela está nas tuas mãos. É tua serva. E Sara resolveu expulsar Agar de casa. Vejam aí que coisas vão acontecendo de maneira constrangedora, de maneira errada. Tudo por quê? Porque foi feito um plano no coração do homem, que pode fazer plano, mas não era a resposta certa de Deus. Então, Agar foi expulsa de casa. E no deserto, ela chorava. E Deus mandou um anjo para falar com ela, consolá-la, dizer que ela se humilhasse e voltasse à sua senhora. Sara pedisse perdão, pedisse desculpa e voltasse para casa. E ela voltou. Sara recebeu. Mas ela já estava nos dias de dar à luz. E quando ela deu à luz o seu filho, e Deus mesmo colocou o nome dele de Ismael, ela começou de novo, veja bem, porque tinha tido agora um filho, começou de novo a incomodar Sara, a desprezar Sara. Sara reclamava, Sara sofria, elas brigavam mesmo. Mas Deus vem e na velhice de Sara confirmou a Sara e a Abraão a chegada do filho prometido dele, da sua carne, dele e da sua esposa. E Sara concebeu e teve o seu filho Isaac. Quando Isaac nasceu, Ismael desprezava a criança, bulia com a criança, fazia bullying com a criança. E Sara voltou a exigir de Abraão que tomasse uma providência sobre aquilo. Você viu, não é? Brigavam, eles discutiam. Abraão dizia: mas você é culpado, não foi você que inventou isso? Abraão não fez muita questão de aceitar, não é? Pois bem, Sara então resolveu expulsar de novo agora Agar e o seu filho Ismael. Quando você lê o texto, você vê o sofrimento deles no deserto, de Agar com seu filho, em pleno deserto, com sede,
com fome, até que chegou o momento em que Agar colocou Ismael debaixo de uma pequena árvore, afastou-se um pouco mais e foi chorar, dizendo que não queria ver a morte do seu filho, com fome e com sede. Você vê que coisa, né? Mas o anjo de Deus apareceu, socorreu Agar, mostrou-lhe um oásis onde havia água, consolou-a e disse que ela seria realmente a mãe de Ismael, que seria o pai de uma grande nação, de grandes povos. E de fato, isso aconteceu. Mas, vejam bem, depois que Isaac cresceu, depois que Isaac casou-se, quando veio a velhice cada vez mais de Abraão, quando foi da morte de Sara, eles tiveram exatamente a noção exata do mal que fizeram. E Abraão reconheceu isso. Mas já tinham feito. Já tinham errado. Já tinham pecado. Mas Deus perdoou a ambos e deu para eles, de fato, uma grande vitória. Isaac foi uma grande bênção na vida de Abraão e de Sara. E essa promessa, então, se cumpriu. Esse é o primeiro fato que eu queria abordar. O segundo aspecto histórico, que tem uma contextura aos provérbios de Salomão, que o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor, é o caso que está registrado em 1 Samuel, a partir do capítulo 8, quando Samuel, grande Samuel, filho de Ana, resposta de Deus, Ana, casada com Elcana, que tinha também outra mulher, Ana, por ser estéril, também sofria bullying, sofria aquele enojo da outra esposa, que dava a Elcana filho todos os anos, mas Ana não tinha. Mas Ana foi ao templo e orava. O texto diz que ela só balbuciava, não gritava, não fazia alarde, mas só balbuciava. E o sacerdote a teve por embriagada. Já pensou? E disse: afasta de ti essa bebida. Irmãos, eu não sei qual seria a sua reação se você estivesse assim a orar no templo e o pastor chegasse e dissesse uma proposta dessa. Você está bêbado. Qual seria a sua reação? E Ana, com toda humildade, disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagado, eu não bebi bebida forte. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Irmãos, esta é uma das conceituações mais perfeitas de oração. O que é orar? Orar é derramar a Deus seu coração. É como se um jarro se quebra e o líquido sai todo derramado. Ela diz: eu venho derramando, essa expressão, a minha alma perante o Senhor. Então o sacerdote ali
reformou a sua conceituação, a sua impressão, e se juntou a ela para pedir a Deus que atendesse a sua oração. E Deus atendeu a oração de Ana, e há uma expressão interessante nesse capítulo de 2 de 1 Samuel. Diz assim: quando ela saiu do templo com a promessa de Deus, o seu rosto já não era triste. Ela entrou triste, entrou chorando, entrou acabrunhada, com fome, que ela não se alimentava. Mas quando ela saiu com a promessa de Deus, de que de um ano a um ano ela iria ter um filho, ela já saiu rindo, achando graça, porque ela creu na promessa de Deus. E de fato, aconteceu. O texto diz que eles voltaram para casa, Elcana coabitou com ela, e depois de um ano Samuel nasceu. Samuel, pedido de Deus. E ela, como prometera, deixou que o menino crescesse e só levou para o templo depois de ele ser desmamado. E segundo o texto, dá a entender que ele deixou de mamar muitos anos. Muitos anos. E foi ao templo para devolver o menino ao sacerdote conforme havia prometido. Que coisa maravilhosa. E Samuel, meus irmãos, foi um juiz e do povo de Deus. Foi chamado muito novo por Deus, que o chamou Samuel, Samuel. Ele não entendeu no primeiro chamado, não entendeu no segundo chamado, mas no terceiro chamado ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse para ele do seu desgosto a respeito dos filhos do sacerdote Eli, que estavam sendo transgressores, dando escândalo no meio do povo. No meio do povo. E ameaçou tirar esses filhos. Realmente foram tirados. Eles foram mortos, e Samuel, muito novo, assumiu com a morte de Eli o juizado de Israel. Muito novo, muito novo. E Samuel administrou o povo de Israel cerca de 40 anos ou mais. Seus filhos também não deram bons exemplos. E quando ele tinha cerca de 80 anos, o povo chegou para ele e disse: Samuel, você já está velho, os seus filhos não dão bom exemplo ao povo, nós não queremos mais você como nosso juiz. Nós queremos um rei, assim como tem as outras nações ao nosso redor. Esse é o plano do homem. O coração do homem pode fazer planos. Eles viram as outras nações que tinham reis, não é? E nós queremos rei, um rei assim como tem as outras nações. Nós não queremos mais você. E os irmãos sabem que isso entristeceu muito ao velho Samuel. E ele foi churumingar aos pés de Deus. Diz: Deus, o povo me desprezou. O povo não me quer mais como juiz. Estão pedindo um rei, como tem as outras nações. E Deus disse a Samuel: Samuel,
Não se incomode. Não foi a você que o povo desprezou. O povo desprezou a mim. Você é o meu representante. O povo desprezou a mim. Estão com um plano próprio, um plano político, um plano diferente. Mas não se incomode não, Samuel. Faça o seguinte: faça uma assembleia, reúna uma assembleia, preste prestação do seu governo ao povo e deixe o povo escolher um rei. Interessante, não? Eu fico pensando, Deus permitiu isso. Deus permitiu. E assim fez Samuel. Reuniu o povo numa grande assembleia e prestou conta do seu governo. E entre outras coisas, Samuel disse ao povo, depois de 40 anos de administração: de quem eu roubei um boi? De quem eu roubei um jumento? A quem eu defraudei? Que coisa! Depois de 40, e ninguém pôde acusar Samuel de nada. De nada. Eu fico pensando assim nos nossos políticos. Eu lembro que uma vez em Fortaleza, na Praça de Zé de Alencar, um candidato a presidente, ele tinha sido ministro da Justiça, Armando Falcão, fazendo a sua campanha para presidente lá no Ceará. No palanque ele disse: esses bolsos, batendo os bolsos, nunca roubaram. E uma pessoa gritou lá do meu: a calça é nova. A calça é nova. E ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Pois bem. E Deus permitiu. E o povo escolheu um galã, um rapaz novo, da tribo de Benjamim, bonitão, alto, disse que do seu ombro, não é? Da cabeça, passava de todo mundo. E esse rapaz foi escolhido rei de Israel. Rei de Israel. E quando você continua a leitura da palavra, 1 Samuel 8 em diante, aí você vê o desastre que foi esse rei Saul. Foi um desastre. Foi um desastre. Terminou num terreiro de uma tumba, consultando na pitonisa. Desobedeceu a Deus. Sacrificou um altar que não era sua função. Ele era rei, não era sacerdote. Cometeu o pecado, perseguiu Davi. Foi uma coisa tremenda, uma coisa triste. Por quê? Porque foi o plano do homem que pode fazer plano, mas a resposta certa só veio do Senhor. E a resposta certa foi Davi. Foi Davi. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu queria só refletir, referir outro plano humano que não deu certo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus subiu ao céu, depois da sua ressurreição, pediu que eles ficassem no cenáculo, em oração, e fizeram realmente uma plenária de cerca de 120 pessoas, 120 discípulos. Jesus orientou que eles ficassem em oração, lendo a palavra,
Mas, de repente, Pedro resolve fazer um plano. Pedro resolve fazer um plano. Um plano dele e induziu os demais apóstolos e a assembleia de 120 pessoas a encontrar uma pessoa para substituir Judas. E ele mesmo diz, na ocasião, que Judas foi para o seu próprio lugar. Essa expressão também aparece no capítulo 17, quando Jesus ora e diz: Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser Judas, que foi para o seu próprio lugar. E eu até digo que esse texto é o único que nos garante dizer que alguém foi para o inferno. Você não pode ficar dizendo que alguém foi para o inferno, como muitos dizem. Suicidou-se, vai para o inferno. Isso não é verdade. Só Deus pode julgar. Agora, o caso de Judas é definido. Jesus diz, ele foi para o seu próprio lugar. E não foi um lugar com a mão. Pedro também disse. Pedro também disse. Pois bem, apesar de terem orado, escolheram 2 homens, para essa função, lançaram a sorte, e a sorte caiu em Matias. Capítulo 1 de Atos. E, meus amados, essa é a única vez que a Bíblia fala nesse Matias. Nunca mais esse Matias é falado. Que era um plano humano. Porque Deus aqui levantou depois Paulo, ou Saulo, inicialmente, Paulo, como seu verdadeiro apóstolo. E Paulo dizia isso: eu sou apóstolo, eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor. E ele discutia o seu apostolado nas igrejas com as demais autoridades, com toda a autoridade, dizendo: eu sou apóstolo. Matias nunca mais se ouviu falar. Amados, o que a Bíblia está dizendo é que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós podemos fazer os nossos planos, não é proibido você planejar sua vida, projetar alguma coisa, é claro, pedindo a orientação de Deus. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa. Não é isso? Então, a nossa atitude deve ser, em primeiro lugar, pedir a Deus que oriente, que guie e que acerte em nós e para nós os nossos planos. Que Deus nos abençoe.